nesse mundo contemporâneo, alguns estereótipos, cristãos e muçulmanos vão se matar sempre. E não é assim, né? Só que a situação ela vai mudando a partir do século XVIII, sobretudo no século XIX, né? Quando essa acomodação de identidades vai dar lugar aos nacionalismos. Né? Porque no final do século XIX entra, quer dizer, no final do século XVIII, começo do século XIX, entra no Império Otomano uma ideia de nação, de nacionalismo. Olha, os franceses, aí com Napoleão, né? Então lá, a nação francesa, o povo francês, a língua francesa, a identidade francesa. Isso vai contaminando o Império Otomano. Isso vai contaminando o mundo inteiro, na real. Né? E aí vai começar a ter problema, porque os turcos são otomanos, os armênios são otomanos, os gregos são otomanos, os judeus são otomanos, os árabes, né, hoje a gente chama de sírios e libaneses, são otomanos. Só que quando isso passa para uma chave de não somos mais otomanos, agora não é um Império Otomano para os otomanos, agora deve ser uma Turquia para os turcos, aí tem um problema, porque os armênios não são turcos. Os curdos não são turcos, os gregos não são turcos, os judeus não são turcos. Né? Então, o século XIX é esse momento de uma virada para uma criação de identidades nacionais. Então, aí todo mundo lembra da escola também das aulas de Primeira Guerra, né? Aquela coisa dos pan-nacionalismos, aquela criação de, né, uma pan-germânia, o pan-eslavismo, né? E cada um desses grandes países deveria ter um só povo que se identificasse com todos os aspectos culturais. E aí os armênios falam, bom, mas e aí a gente nessa história? Porque a gente está dentro do Império Otomano, uma parte da nossa população, outra está dentro do Império Persa, uma outra está dentro do Império Russo, e a gente está aqui no meio dessa salada, né? E aí a gente vai ter a Primeira Guerra como sendo esse grande ponto de virada. Porque se a gente... esse é o tempo de Garnier, né, Felipe? É o tempo de Garnier. Não mandei a foto não. É o templo de Garnier. Ele é o único templo pagão em toda a ex-União Soviética que ainda está de pé. A despeito de alguns terremotos que colocaram ele para baixo e o pessoal colocou para cima dele. Ele foi reconstruído, só que aí como foi reconstruído não de acordo com os parâmetros hoje tido como corretos, ele não é patrimônio cultural da Unesco, porque ele foi reconstruído depois de um terremoto. Mas é muito bonito, vale a pena a visita mesmo. E a preservação dele é um negócio bizarro. E aproveitando a pausa, uma coisa que acho que ajuda para ilustrar, para quem estiver nos vendo o que o Heitor estava falando, né, aqui no Brasil, né, se convencionou chamar pessoas árabes de turcos. Né? Não, vou no mercado do turco. Por quê? Porque todas essas pessoas que chegavam no século XIX, início do século XX, chegavam com documentação do Império Otomano. E era uma documentação, muitas vezes, né, que era interpretada como turca. Então o cara podia ser árabe, podia ser grego, podia ser judeu, muitas vezes, muitos judeus que foram para o Rio de Janeiro, mas ele virava turco, porque ele veio do Império Otomano. Então chama de turco. Tanto que o Império Otomano muitas vezes é chamado de Império Turco-Otomano, Túrquico-Otomano, embora isso não seja completamente preciso. E essa é uma coisa bizarra, né? Porque todos esses povos fugiram da região e vieram para cá, ou para Onça, em Buenos Aires, ou para, enfim, Los Angeles, fugindo justamente dos turcos, né? Os armênios fugindo do genocídio, os árabes fugindo de alistamento militar obrigatório. Exato, então esse é um negócio, assim, super mal visto e preconceituoso, e a gente tem histórias, né, de ouvir falar da comunidade de brigas, assim, por causa disso, né? Mas é o jeito do brasileiro lidar, aquele turco, vou na loja do turco, vou comer a esfirra do turco. Lá em Osasco tinha uma armênia, uma senhora armênia que lia xícara de café, era chamada Turca da Sorte. Então, assim, imagina o quão ofensivo isso era, né? Mas depois acaba virando também algo da identidade. Né? Agora, para pensar São Paulo, né, pensando na 25 de março também, a gente tinha todos esses povos, né, e a língua que eles falavam um com o outro era a língua turca. Porque o grego não falava armênio, o armênio não falava ladino ou ídish, as línguas dos judeus, o hebraico. Né? Então eles falavam em turco, né, entre eles ali, o que é muito doido também. Mas eu acho que naquele mapa que a gente estava mostrando, né, tem uma particularidade que eu queria frisar, que quando a gente pensa em Império Otomano, a gente a relaciona com a Turquia de hoje. Né? Você vai lembrar, Vilela, e aí você viveu isso, né? 2002, quando teve a semifinal da Copa do Mundo, né? O Denilson fugindo dos turcos. Sim, né? sim. Aí o Galvão desesperado, é o exército otomano atrás do Denilson, não sei o quê. Ou seja, a gente já relaciona, né, a Turquia atual com o Império Otomano. Por que eu estou falando isso? Porque os armênios estão à direita aqui do vídeo, né, em vermelho, ou seja, na parte leste. Na parte oeste são os Balcãs. Né, o que hoje é Grécia, Romênia, Bulgária, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Albânia. Né? Os Balcãs era a principal parte do Império Otomano. O cérebro do Império Otomano eram os Balcãs. Então, no começo do século XX, quando aquela parte vai se tornando independente, nas guerras dos Balcãs, então a Grécia antes, patrocinada pelos ingleses, né, o Império Otomano
ele se vê em frangalhos. Eles têm a visão de que o país vai acabar. Tá? E eles pensam, né? Aí o sultão otomano, o governo otomano pensa o seguinte: bom, se a nossa principal parte, que é a parte ocidental, se esfacelou, a gente não pode deixar que isso aconteça com a parte oriental. E quem está na parte oriental do Império? Os armênios. Então, já tinha muito claro, ali na alvorada da Primeira Guerra Mundial, de que algo deveria ser feito para conter qualquer tipo de pensamento emancipatório ou independentista dos armênios. Porque se eles tornassem independentes também, o Império Otomano, que antes ocupou 3 continentes, agora ocuparia só uma estreita faixa, né, entre Istambul e a região central ali, Kayseri, né, que é aquela região que o pessoal pega balão para ficar na Capadócia, né? Então, é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Inclusive, Kayseri é a terra do Basturma, que é a carne seca típica dos turcos e dos armênios, né? Enfim, então é muito importante a gente entender essa dinâmica também que envolve a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano ele entra na Primeira Guerra Mundial ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. Mas, sobretudo, o Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Russo. A briga dos otomanos era com os russos. Não tinha nada com a Inglaterra, com a França, era segunda linha. A briga deles é com os russos, justamente porque eles disputam, até hoje, né, Felipe? Ele pode falar muito melhor do que eu, eles disputam as mesmas áreas de influência. Né? A Rússia e a Turquia hoje disputam a mesma área de influência que o Império Russo e o Império Otomano, que é a região dos Balcãs, região da Ásia Menor, que é essa região aí, Anatólia, e o Oriente Médio. Né? Então, nesse sentido, o Império Otomano entra na guerra para tentar recuperar possessões que eles haviam perdido, seja para países independentes, seja para os russos. E tem uma outra questão, assim, o grande exemplo disso que o Heitor está falando, por exemplo, é a Crimeia. A Crimeia era dos otomanos, né? A Turquia até hoje, né, fala dos tártaros da Crimeia. Dentro do mar. Isso, do Mar Negro. Esse mapa não está aparecendo. Aí nós temos a Guerra da Crimeia, em 1856. Mas tem uma outra coisa que junta com tudo isso, que é o seguinte: se eu virar para você, e falar assim, por que os nazistas queriam matar os judeus? Dentre os motivos, você vai falar que é porque os judeus eles eram mais ricos, os nazistas viam eles assim, eles são os comerciantes que ficam ricos. São motivo da nossa pobreza. Isso. Você definiu muito bem. Esse era o discurso, né? Então, com os armênios ocorre um fenômeno parecido, porque como os armênios, por serem cristãos, não estavam no exército, poucos faziam parte do aparato de Estado, inclusive, a maior parte dos armênios, eles eram camponeses, né? Mas algumas das principais famílias urbanas do Império Otomano eram armênias. Eram pessoas que eram mercadores, vão ser banqueiros, investidores. Quando o Império Otomano começa a fazer uma abertura para investimentos europeus, a partir de 1870, mais ou menos, né? Os europeus vão entrar na economia otomana via os armênios. Por quê? Porque eles são cristãos também, porque tem um café armênio aqui em Viena, fundado no século XVII, então a gente consegue contar. A língua, né? Os armênios falam as línguas ocidentais. Então, assim, os turcos do Império Otomano vão começar a ter essa exata visão que você falou. Eles são a razão da nossa pobreza. O nosso império é defasado, não por causa do nosso governo, não por causa do nosso sistema de governo, não por causa da religião, mas porque os armênios e os gregos e os judeus são prósperos, estão nos roubando, porque eles que são os banqueiros, os mercadores. É importante reforçar que a maior parte dos armênios eram camponeses pobres. Então era um discurso, além de tudo, mentiroso pra caramba. É que você tinha uma pequena elite, especialmente ali em Constantinopla, nos centros urbanos, mas existia também essa visão que, como eu disse, você resumiu muito bem o pensamento, eles são a razão do nosso fracasso, a culpa é deles. Né? E eles são traidores porque eles não são patriotas, porque eles são armênios. Tem a questão de que parte dos armênios estava dentro do Império Russo, como o Heitor mencionou. Então isso também vai colaborar muito para a criação de um sentimento genocida contra os armênios. E aí entra também a questão da religião, né? Nesse caso, quando já tem a crise do Império Otomano e a Primeira Guerra Mundial começa, e os armênios são estigmatizados como sendo um inimigo interno que deve ser extirpado, inclusive dentro daquela retórica bem eugenista que a gente vai ver depois no Holocausto, né? São os vírus e as bactérias que estão... Sim. Né? Isso tem vários paralelos com o Holocausto que pode ser feito, inclusive o Império Alemão e o Império Otomano eram aliados. São vários tenentes e capitães alemães que serviram no Império Otomano e depois eram generais nazistas. Né? E aí tem toda a discussão em torno da frase do Hitler, 9 dias antes de invadir a Polônia, de entrem na Polônia, façam o que vocês quiserem, porque afinal de contas, quem se lembra dos armênios?
né? 9 dias antes de invadir a Polônia num discurso para suas tropas. Tem uma discussão em torno dessa frase, porque muitos dizem que ele não disse essa frase e que ela foi acrescida depois no discurso, porque os discursos eram revistos e publicados depois, né? Pouco importa, né? O que importa é que estava na cabeça dos nazistas que o que havia acontecido no Império Otomano com os armênios foi algo que muito diferente de um massacre, de uma chacina que a gente estava falando mais cedo, e algo que poderia ser necessário acontecer de novo agora com a população judaica. E tem um outro elemento nisso que é, para a gente chegar nos genocídios cometidos pelos nazistas, tem que fazer uma linha do tempo, e claro, a gente pode botar essa linha do tempo, por exemplo, para Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um grande antissemita. Né? Ah, é? O antissemitismo alemão tem muito do Martinho Lutero. Né? Fazendo aqui um jabá, né? Tem um BTcast, um podcast cristão do meu amigo Bibo de Aquino, que eles falam desse aspecto, chama Lutero no Banco dos Réus. Eu sempre recomendo para as pessoas ouvirem, porque são teólogos falando sobre isso. Né? Então, um abraço pro Bibo. Mas quando a gente pensa nos genocídios cometidos pelos nazistas, nós temos dois genocídios. No caso do Lutero, colocando a questão dos judeus em relação à morte de Cristo ou outra? Então, isso também, isso o mito do deicídio. Isso, os judeus que mataram Cristo, né? Enfim, que os judeus deveriam ser expulsos e tal. Mas quando a gente precede os genocídios cometidos pelos nazistas, vamos inclinar, porque nós temos genocídio contra os judeus, contra os eslavos, contra os ciganos, mas nós temos dois genocídios anteriores com participação direta ou indireta alemã. Foram os genocídios na Namíbia, que era uma posse colonial alemã, e aí um dos militares que serviu na Namíbia foi desses militares alemães que foi ajudar os otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. E aí quando ele ouve dos nacionalistas turcos, né, a gente tem esse problema aqui que parte da população não é confiável, então ele fala, mas por que vocês não se ligam? Por que vocês não fazem com eles o que a gente fez na Namíbia, né, que é expulsar as pessoas e tal? E aí vão ter entrada de novos elementos, a gente já chega nisso, mas então tem esse raciocínio bastante industrialista e bastante positivista sobre a fundação da Alemanha em 1871. Né, ela vai ser seguida de um processo de formação de um Estado nacional, de uma nacionalidade conjunta, porque existiam os povos falantes de alemão, mas que não era um povo só. Né? Os irmãos Grimm, por exemplo, eles vão ser muito importantes nesse nacionalismo alemão, porque eles vão compilar os contos de fadas, as lendas orais, os folclores, mas o Estado alemão, via o Bismarck, via os militares, vai falar, precisamos homogeneizar essa população. E isso inclui o expulsar o diferente, e aniquilar o diferente. Essa engenharia social tão típica do século XIX, né? Inclusive no processo de colonização da África e da Ásia. Então, isso inclusive é uma coisa que o Felipe estava falando que incomoda o Raphael Lemkin, que é o camarada que cria a palavra genocídio, quando ele descobre, ele está lendo o jornal, ele era um estudante em 1921, quando ele descobre que um jovem armênio estava sendo julgado em Berlim, porque esse jovem armênio, matou o Mehmet Talat Pasha, que é o arquiteto do genocídio armênio, que é um cara que é o ministro do interior do Império Otomano, que foge depois da Primeira Guerra para Berlim, porque eles eram aliados e tal, e ele vai viver em Berlim tranquilamente com um tesouro otomano na sua casa, assim, sabe? O cara espoliou o Estado, matou 1 milhão de súditos otomanos e foi para Berlim. E aí um jovem armênio vai lá e mata esse cara nas ruas de Berlim. E esse jovem estudante armênio, ele vai ser preso e vai para julgamento. E um julgamento que virou muito popular na época, né? Porque todo mundo queria entender as motivações daquele jovem rapaz. E o Lemkin, ele pega esse jornal, essa notícia, julgamento ele era noticiário dia a dia, e pergunta para um professor dele de direito, fala assim, mas por que o Lemkin, esse jovem armênio, o Teleriano, chama-se Hormon Teleriano, por que quando ele mata um homem é crime? E por que o homem que ele matou, que matou 1 milhão, não é um criminoso? Isso é uma incoerência. Aí o professor de direito dele fala, olha, pense num granjeiro com suas galinhas. Se o granjeiro matar todas as suas galinhas, isso não é problema de ninguém além dele. Ou seja, se um ministro otomano matou a sua própria população, né, dentro desse processo de engenharia social que o Felipe estava explicando, não tem nada que a gente possa fazer. O direito internacional não tem uma ferramenta para lidar com esse tipo de coisa, porque os estados são soberanos. Cada um manda na sua fronteira, na sua população e coisa e tal. Né? Então, nesse momento, o Raphael Lemkin vai ficar com isso na cabeça. Fala, olha, isso que aconteceu com os armênios não é só a morte de um monte de gente. É um processo de extermínio sistemático feito por uma autoridade estatal que teria a obrigação de protegê-los, porque eram súditos, não de executá-los. Né? E aí, 30 anos depois, ele vai criar o conceito de genocídio, aí já também vivendo na pele a experiência do Holocausto. Né?
Então é muito importante a gente ter essas conexões, e aqui nem eu nem o Felipe temos nenhuma pretensão de falar assim, um só aconteceu porque o outro veio antes. Se não tivesse acontecido, não é isso, a história não funciona dessa maneira, né? Tão teleológica, tão organizadinha, bonitinha, né? Não é um efeito borboleta, sabe? Mas é interessante ver essas conexões, né? Como que essas coisas vão se repetindo, como que elementos de um processo estão no outro. Né? Isso é importante, por isso, se a gente quiser prevenir genocídio, se a gente quiser que eles acabem, né? A gente tem as dinâmicas genocidas que o Felipe falou mais cedo. A gente consegue entender e visualizar quando algo está caminhando para um processo de genocídio, antes que ele aconteça. Aí você pode perguntar, tá, por que eles continuam acontecendo? Porque a gente não tem interesse que eles parem. A gente, enquanto sistema E internacional. entra a negação que você falou. É, Porque ninguém vira e fala, não, quer saber, vamos cometer um genocídio. É sempre um ato de autodefesa, sim. é sempre um ato de não. Na pior das hipóteses, é um mal necessário. Né? É algo necessário. Efeito colateral. Efeito né? colateral é algo muito utilizado também. E, assim, nem os grandes FDPs da história. Eu estava lendo uma tese de doutorado esses dias sobre o genocídio curdo no Iraque pelo Saddam Hussein. Nem o Saddam Hussein declarava publicamente assim, vamos matar os curdos todos e acabar com esse problema. Ele fala, não, temos que ver essa situação dessa galera aí que não tá entendendo muito bem que o Iraque ele é árabe, né? Temos que ver que eles vão, se eles vão se adaptar à nossa cultura do Partido Baath, a cultura árabe, entende? Essa coisa de vamos reeducá-los, vamos ver se eles querem colaborar ou se teremos que ter medidas extremas. Então, essa retórica genocida ela é muito interessante, como que ela vai acontecendo, como que ela vai tomando conta da sociedade de uma maneira, às vezes, muito subjetiva, né? É aquela coisa do... uma espécie de nacionalismo que ele é cotidiano, sabe? Todo mundo acha que, sei lá, num belo dia o Hitler subiu numa tribuna em Berlim, levantou o braço e começou a falar da superioridade do povo ariano. Não é assim, é cotidiano, é no dia a dia, são pequenas coisas. É um exemplo aqui, todo mundo sabe que quando tiver um jogo de Copa do Mundo, um time correndo atrás da bola de amarelo, a gente tem que torcer para eles. Sim. A gente sabe disso, porque o nosso cotidiano ele é permeado por nacionalismos, isso não é ruim em si, tá? Que vai nos dando uma identidade nacional. Em algum momento isso pode ser completamente torcido ou corrompido para algo extremamente terrível, que exclui o outro, né? Eu costumo explicar da seguinte maneira para os meus alunos, é que o nacionalismo no século XIX ele surge como um movimento que vai dizer o seguinte: olha só, Vilela, você é austríaco, eu sou tcheco e isso é legal, eu tenho direito ao meu próprio país e ao meu idioma. Mas ele vai virar uma coisa que vai ser o seguinte: olha só, Vilela, você é austríaco, eu sou tcheco. Isso significa que eu sou superior a você, então tenho o direito de dominar. Você tem que morrer. Ou que você tem que morrer. Entendeu? Ele começa como Ou você sai daquilo que da galera saiu, nem Depende do caso. você tem que morrer, entendeu? Ele começa como ou você sai daqui ou você morre, é isso? Tem opção também de da galera saiu, nem Depende do caso. No caso dos armênios, tinha a opção de conversão para o Islã. Eles continuariam vivendo como cidadãos de segunda categoria, afinal de contas, etnicamente não eram turcos, mas pelo menos eram muçulmanos. Muitos armênios escolheram a morte, preferiram a morte do que a conversão. Alguns se converteram para sobreviver, né? E alguns foram convertidos à força, que é isso, pegar criança, que não tem discernimento, ou mulheres e violência sexual, e daí os filhos já nascem turcos muçulmanos, né? Então a gente tem uma população na Turquia hoje, aí talvez alguns milhões de pessoas que são chamados cripto-armênios, né? Ou armênios que não têm ideia da sua identidade armênia há 3 gerações atrás. Tem um livro sobre isso chamado As Tatuagens da Minha Avó. É um documentário. É um documentário, desculpa. Que é uma... Ela é jornalista, né? É uma jornalista. É uma jornalista turca e a avó dela tinha tatuagens. E um dia ela decide, a avó dela não falava, um dia ela decide pesquisar sobre isso, né? A partir dessa experiência dela, ela vai descobrir que as mulheres armênias, especialmente armênias, que eram raptadas e submetidas a casamentos forçados ou colocados em locais de exploração sexual, elas eram tatuadas como propriedade mesmo, né? E elas eram vendidas depois, inclusive a Cruz Vermelha dos Estados Unidos vai tentar comprar muitas dessas mulheres para que elas fossem libertas. Então
a ideia de você pagar um criminoso, é pagar o resgate, entendeu? Ó, essa mulher que eu sequestrei era propriedade minha. A campanha no jornal de arrecadação de fundos para compra de... Então, e aí são esses cripto-armênios que o Heitor estava falando, e que mencionou, por exemplo, que empresas que fazem aquele teste genético divertido para você ver sua ancestralidade e tal, praticamente não podem operar na Turquia. Porque senão pessoas vão descobrir que elas têm ancestrais que não são o que foi contado para elas. Porque é um processo recente. 110 anos pode parecer muito, mas são 3 gerações. Sim. Né? Então, assim... Ou 2, né? Dependendo, eu conheci o sobrevivente do genocídio. Né? Claro que muito idoso, já falecido, mas não é um negócio. Isso também vale, trazendo um pouco para o Brasil, mas isso é outra conversa, sobre a escravidão também. Né? A Elza Soares, que faleceu recentemente, uma das maiores artistas brasileiras, era neta de uma mulher escravizada. Então, mas fala um pouco sobre o 24 de abril, acho que, Heitor. Acho que a gente pode... A gente vai entrar no genocídio, provavelmente, disso, sim, né? Tem uma data muito marcante para os armênios, que é o 24 de abril de 1915, que é uma noite de domingo de Páscoa, portanto uma data sagrada, né, para os cristãos, para os armênios também, no qual, em Constantinopla, / Istambul, onde vivia essa intelectualidade armênia, essa burguesia armênia que o Felipe descreveu mais cedo, cerca de 300 intelectuais armênios vão ser presos e deportados para a morte, dentro de Istambul. Então, o governo otomano percebe o seguinte: nós temos que exterminar os armênios. Então, nós temos que começar pelo cérebro, pela intelectualidade, pelos caras que têm conexões, contatos ou que são lideranças que podem articular algum tipo de resistência, seja aqui dentro do Império Otomano, seja fora. Então a gente vai ter 250, 300 intelectuais presos e a maioria deles mortos nessa data. Então essa data, ela marca meio que o início do genocídio armênio. Já havia acontecido antes algumas mobilizações, porque daí que é importante a gente entender, Vilela. Não tem Auschwitz no Império Otomano, não tem fábricas da morte, indústrias para a morte. O método de morte dos armênios é a deportação. Então basicamente, ali para dezembro de 1914, janeiro de 1915, chega um oficial otomano na tua vila, na tua cidade, na tua casa, bate a porta e fala: todo mundo maior de 13 anos pode pegar suas coisas e vir, porque vocês são súditos otomanos, o Império Otomano está em guerra, e vocês vão lutar. Aí os camaradas pegam, né, as suas coisas, como a gente aqui no Brasil, né, numa eventualidade também somos todos da reserva do Exército Brasileiro, certo? A gente, como cidadão brasileiro, tem a obrigação de servir o Exército se necessário for. Né? Mesma coisa. Só que esses homens não são mandados para a frente de batalha, são mandados para a retaguarda. Então, eles vão ser escravos em trabalhos forçados na retaguarda do exército otomano. Então, eles vão abrir trincheira, eles vão abrir vala comum, eles vão trabalhar em pedreira, vão trabalhar carregando coisas. Inclusive, os alemães estavam construindo a ferrovia Berlim-Bagdá, que ligaria Berlim a Bagdá, né, justamente, que passa o Império Otomano de leste a oeste. E os alemães reclamam uma hora, falam assim: pare de matar os armênios porque está faltando mão de obra pra gente. Né? Então, isso é muito importante porque, primeiro, se desmobiliza os homens. Então não tem mais homem armênio em idade de combate nas vilas e cidades armênias. Tá aí, curtindo o Happy Hour? Com o 5G da Claro, o mais rápido do Brasil, você compartilha as fotos da cerveja gelada, do tira-gosto, da turma reunida e deixa todo mundo na vontade. No 24 de abril de 1915, isso é muito importante porque, primeiro, se desmobiliza os homens. Então não tem mais homem armênio em idade de combate nas vilas e cidades armênias do Império Otomano. No 24 de abril de 1915, há essa prisão dos intelectuais armênios e pessoas que tinham contato no Ocidente, pessoas que poderiam articular algum tipo de resistência. Daí para frente, o que a gente vai ter são o exército otomano, as autoridades otomanas indo às cidades e vilas armênias, sobretudo naquela região do mapa que eu mostrei mais cedo, né? E falando a seguinte coisa para as pessoas. E aí nós temos mulheres, crianças e idosos, e homens com algum tipo de questão de saúde que não pode combater. Fechem suas casas, tranquem, levem a chave, tá? Vamos aqui registrar um documento que você está deixando na sua casa, na vila de Eskere, ou na vila está registrado aqui, tá? A gente vai deslocar vocês porque aqui é um cenário de guerra, vai acontecer a guerra aqui, as tropas estão vindo dos russos, então aqui é uma área perigosa, e a gente vai levar vocês para outro lugar. E os armênios assim fazem.
Então saem caravanas e excursões gigantescas, tem muitas fotos sobre isso, tá? Deportações de armênios do Império Otomano, e saem essas crianças e mulheres e velhos marchando. Alguns que tinham grana para comprar um animal, uma carrocinha, qualquer coisa assim para carregar algum tipo de bem, e outros tantos a pé. Poucos quilômetros depois, eles já começam a ser sediados por grupos curdos e turcos, que vêm pilhando essas pessoas, raptando criança, raptando mulher, convertendo essas mulheres, tatuando suas caras para mostrar que elas são convertidas, essa é a história que o Felipe contou, né? E o que vai sobrevivendo continua. E continua. Só que chega uma hora que essas pessoas não têm água, não têm comida, elas estão sendo escoltadas por uma força especial montada para isso, pelo governo otomano, a cavalo. Mas essa força ela só serve para não deixar essas pessoas irem para outro lugar. Elas vão sendo levadas em direção ao deserto da Síria. Deir ez-Zor, que foi uma região tomada pelo Estado Islâmico, inclusive com grande prejuízo de patrimônio armênio histórico, né, ali que tinha. Então, a morte dos armênios, a morte de 1,5 milhão de armênios é uma morte por deportação. É uma morte por inanição, por fome, por sede e por inanição. O que também ajuda muito naquela lógica negacionista. Não, a gente não matou ninguém. Morreram. E foi o que os alemães fizeram na Namíbia, por exemplo. Sim. Expulsar a população nativa das terras férteis para o deserto, onde você não vai ter comida. Aí, o que o Heitor estava falando, o grupo está seguindo e uma pessoa já está com fome, está com sede, ela não consegue mais seguir o ritmo, vai ficando para trás. E aí vem alguém, eventualmente dá um tiro nela, ou então sepulta, enterra pessoas em valas comuns. Né? O genocídio armênio foi muito marcado também pelo uso de valas comuns, né? De você encontrar ossadas, né? Até hoje na Síria se encontra com alguma facilidade. De 50, 100 até 500 pessoas numa área onde normalmente seriam sepultadas 15, 20 pessoas. Né? No Líbano, em Antelias, no patriarcado armênio de Antelias, tem uma pirâmide feita só com os ossos de armênios, assim. É difícil explicar, mas tem uma estrutura de concreto e vidro e dentro estão vários crânios de armênios que foram ossadas de pessoas que morreram no deserto. Né? E tem a frase famosa, eles podem viver no deserto em nenhum lugar mais. Ou seja, no deserto não tem como ninguém viver. E aí você perguntou anteriormente de documentação e tal. Né? Qual é a argumentação do governo turco ao negar os genocídios que a Turquia cometeu? Né? Contra os armênios, contra os gregos, principalmente. Mas o caso dos armênios foi, os armênios, eles eram traidores, não eram patriotas, o que a gente estava falando. Já existia esse sentimento que os armênios eram culpados pelas mazelas otomanas. E uma parte da Armênia histórica, naquele momento, era parte do Império Russo, como o Heitor explicou. A Yerevan, que é a capital da Armênia, né, ela ficava dentro do Império Russo. Então os armênios, eles estão lutando pelos russos. Temos que tirar eles daqui por razões de segurança. Né, esse discurso da guerra que o Heitor falou. E eles morreram, então, como um efeito colateral, mas foi efeito colateral da guerra, não foi uma política discriminada de genocídio. Isso é mentira. Tá? Antes que, sei lá, o embaixador da Turquia me enchesse o saco, isso é mentira, porque nós temos documentação, como, por exemplo, do Talat Pasha, que o Heitor mencionou, que foi assassinado em Berlim, com as cartas, né, ordenando a deportação dessas pessoas, ordenando o extermínio dos armênios, dizendo que o objetivo do governo era que não tivesse mais nenhum armênio dentro do império. E existe uma parada assim que é das mais sádicas, a meu ver, usando um termo de julgamento de valor. Um dos principais documentos de época do genocídio armênio são as memórias do então embaixador dos Estados Unidos lá, o embaixador Morgenthau. E os armênios mais bem-sucedidos, eles tinham investimentos nos Estados Unidos, eles tinham apólices de seguro nos Estados Unidos, ou de bancos nos Estados Unidos. O governo otomano quis retirar essas apólices de seguro. Então, imagina que você tivesse um seguro de vida. Eu te mato e eu coleto o seu seguro de vida. Sim, eles falaram assim, já que não tem mais armênios, é do Estado. É do Estado. Então, assim, isso o embaixador Morgenthau relata, isso foi feito de forma deliberada, planejada, ou seja, como parte da tipificação de genocídio, e entra naquilo que a gente também estava conversando, dessa linha histórica, que, claro, não é um efeito borboleta, como o Heitor mencionou, mas quando a gente, até o genocídio armênio, quando nós vemos os genocídios históricos, são, por exemplo, os genocídios que ocorrem no continente americano contra os indígenas.
que é a ideia de você extermina para ter a posse da terra, para ter a posse das mulheres, enfim, mas é muito ligado à terra. O genocídio armênio, agora ele insere um mecanismo financeiro no genocídio, que antes era muito ligado à terra. Para ter a posse da terra, são, por exemplo, os genocídios que ocorrem no continente americano contra os indígenas. Que é a ideia de você extermina para ter a posse da terra, para ter a posse das mulheres, enfim, mas é muito ligado à terra. O genocídio armênio, agora ele insere um mecanismo financeiro no genocídio, que antes era muito porque a população nativa da Namíbia, porque a população nativa do Brasil não tinham bancos com apólices de seguro de vida ou ações. E que os nazistas vão fazer isso também contra os judeus, né? E aí o envolvimento dos bancos suíços, toda aquela história, né? Que a Suíça vai lavar o ouro, né? do roubado pelos nazistas. Então, esse aspecto financeiro, ele é uma das principais provas documentais da intenção genocida do governo otomano, já dominado pelos nacionalistas turcos, nesse momento. E aí tem uma questão também do... É o Morgenthau, Harry Morgenthau, né? Esse baixo judeu, inclusive, né? Ele vai contar nas suas memórias, ele vai ter uma entrevista com o Talat Pasha, que é esse camarada que foi morto em Berlim, na qual... Essa coisa... Esse FDP, o Talat Pasha reivindica justamente os seguros feitos pelos armênios em seguradoras americanas, porque alguns armênios otomanos, eles tinham passaporte americano, inclusive, porque eles pertenciam às missões protestantes dos americanos no Império Otomano. Em algum momento, algumas igrejas protestantes querem converter a população não cristã ao cristianismo. Eles chegam no Império Otomano e falam, olha, a gente pode trabalhar aqui? Os otomanos falam, não, aqui não. Vocês não podem trabalhar aqui, vocês não vão converter muçulmano nenhum. Mas se quiser converter os armênios, tudo bem. Tipo, eles começam a converter os armênios da Igreja Apostólica Armênia, ortodoxa, em evangélicos, né? É o caso do William Saroyan, por exemplo, né? Que é talvez um dos escritores, o escritor dos americanos mais famosos, né? De origem armênia. O pai dele era um pastor. Inclusive aquele filme A Promessa, não sei se você viu esse filme. Já. A Promessa. É um filme sobre o genocídio armênio. Chama A Promessa. É com Christian Bale, Oscar Isaac. É a maior produção independente da história de Hollywood. Por quê? Porque um dos executivos da MGM era um armênio. Ele deixou em testamento, quando ele morresse, ele queria que fosse feito um filme com uma boa parte da sua herança. Então é feito o filme A Promessa. Eu recomendo sem recomendável, porque não é um baita filme, mas é para quem quer ter uma... muito bem feito, com grandes artistas, assim, né? Mas não é um filme assim que eu vou falar, nossa, que filmaço, sabe? Mas é um bom filme. Como obra, é um bom filme. Essa importância da igreja, que o Heitor mencionou, porque o Império Otomano, durante muito tempo, você tinha um sistema, né, em que você delegava funções civis e administrativas para as autoridades religiosas, né? Isso existe até hoje em Israel, por exemplo. No Líbano também. Você já deve ter ouvido falar que em Israel não tem casamento civil. Não sabia. Ou no Líbano. Se você for, tipo, muçulmano sunita e se apaixonou por um cristão armênio, você vai ter que escolher. Ou você vai casar na mesquita, ou você vai casar na igreja armênia. Não tem casamento civil. Esse filme, ele mesmo. Tem até as cores da bandeira da Armênia aí. Em Israel, hoje, por exemplo, um judeu, se um judeu casa com um judeu, casa na sinagoga. Se um muçulmano casa com um muçulmano, casa na mesquita. Se um cristão casa com um cristão, casa na igreja. Não tem um juiz de paz. Isso é uma herança otomana. Então, quem fazia o censo da população cristã, da população armênia especificamente, quem julgava questões entre si, então, meu vizinho roubou minha galinha, tal. Não tinha um juiz. Quem julgava isso era o padre, era a autoridade religiosa. Então, o patriarcado armênio, que na realidade ele fez o censo da população. Então é por isso que quando o Heitor fala assim, morreram cerca de 1 milhão de pessoas, nós temos um número bastante aproximado de vítimas. Não é um número tirado da orelha, porque isso também muitas vezes parte da negação, né? Não, morreram só 5, não foi 1,5 milhão, foram 5. Não, nós temos números bastante concretos sobre esse número de mortes. Mas aí a gente volta para a questão do crime de genocídio, Vilela, porque, como vocês destacaram, né, não tem um número na Convenção de Genocídio. Genocídio é de 100 mil para cima. E tem uma razão muito prática, porque assim, se você matou, 99.999,
não é genocídio. Aí você matou mais uma pessoa. Não, agora é um genocídio, é um crime absurdo. Eu quis combater o negacionismo. Não, claro, mas porque o ponto é o seguinte, genocídio, de acordo com crime, né? É a intenção de matar no todo ou em parte qualquer pessoa de um grupo étnico, religioso, racial ou nacional. Ou seja, se eu cometer um crime contra uma pessoa indígena, porque ela é indígena, eu posso incorrer em crime de genocídio. Que foi o massacre de Hashimur. Massacre de Hashimur, exatamente. O Brasil foi condenado, né? Teve um julgamento por genocídio. É a única condenação de genocídio da história do Brasil que foi depois anulada, né? Mas justamente de garimpeiros contra uma população Yanomami na região de Hashimur, que mataram uma população indígena dessa região, cerca de 20 e poucas pessoas, e essas pessoas foram condenadas por genocídio no começo dos anos 90. Justamente porque não tem um número mínimo para ser genocídio. O genocídio é você matar uma população toda em parte para ela ser o que ela é. E aliás, é nem só matar, você fazer esterilização forçada também é genocídio. Transferência. A Convenção especifica o rapto de crianças, que foi essa prática feita pelos otomanos pelos turcos contra os armênios, né? Tem uma cidade que o Heitor, eu visitei, o Heitor conhece mais, que é Gyumri, na atual Armênia, foi conhecida como Cidade dos Órfãos, porque as crianças que os pais foram assassinados, para elas não serem raptadas, foram levadas para essa cidade. Nos orfanatos no Império, depois na República da Turquia, missionárias faziam uma missão ali de tentar resgatar essas crianças. Isso foi uma pesquisa, inclusive, da nossa amiga Júlia. Eu sempre fico com medo de pronunciar errado o sobrenome dela. Tordé. Pronunciando francês, mas um abraço. Belga. Um abraço para a Júlia. Belga, francês. Compra essa briga, eu não quero. Mas que era o seguinte, você tinha lá 10 crianças brincando no orfanato. Você chegava e falava, algum de vocês era armênio? Todo mundo ia ficar quieto. Só que se uma das missionárias começasse a cantar uma canção de niná em armênio, subitamente uma das crianças começava a cantar junto. Porque estava na cabeça delas, elas já tinham esquecido que eram armênios, entre aspas, mas a música estava na cabeça delas. Então teve todo um trabalho de missionários, especialmente dos Estados Unidos e da França, no pós-Primeira Guerra Mundial, de tentar resgatar pelo menos uma parte dessas crianças, dessas mulheres. Identidade, né? Os homens foram quase todos mortos, né? Porque esses batalhões de serviço forçado que o Heitor mencionou, muitas vezes depois eles eram executados. Sim. A tiros, nesse caso a bala mesmo. E aí tem um outro filme que eu acho melhor, chama The Cut, O Corte, né? Um filme alemão do Fatih Akin, que é um cineasta turco-alemão. Ele faz, para mim, o melhor filme sobre o genocídio armênio. Né? E na verdade, o Fatih Akin eu acho um grande cineasta. Todos os filmes que ele faz eu acho muito... Tipo aquele Soul Kitchen, não sei se vocês viram esse Soul Kitchen, que é um filme sobre um restaurante grego em Hamburgo, assim, meio The Bear, só que tipo, 20 anos antes, é muito bom. Mas enfim, a gente tá falando demais aqui, Vilela. Não sei se você tem algum ponto específico, mas eu acho que era para deixar claro isso, né? Que a morte dos armênios é um deixar morrer, na sua grande maioria. E os que sobrevivem, né, chegam até Alepo, atual Síria, mas na época tudo Império Otomano. Alepo é um grande centro urbano otomano. Em Alepo eles vão viver em campos de refugiados, né, em acampamentos, em barracos assim, feitos com qualquer coisa nas periferias de Alepo. Né? Por quê? Porque a intenção deles é voltar. Em algum momento eles querem voltar para o Império Otomano. E as pessoas não têm muita dimensão do que é um genocídio, viu? As pessoas não sabem disso. Ela foi expulsa da sua cidade. Aí chega em Alepo, ela começa a ver gente de outras cidades. De outra, fala, o que está acontecendo? Não foi só comigo, não foi só na minha cidade, não foi só na minha região. E elas começam a entender que aquilo é plano de algo muito maior. E começam a entender que elas não vão voltar. Então algumas vão em direção a Beirute, certo? Beirute porque é um porto, né? É o porto de saída do Oriente Médio, do Levante. Né? Então muitas vão para Beirute e ficar numa região que vai ser chamada de quarentena, ou seja, quarentena, porque tem que deixar as pessoas aí para ver se elas não têm alguma doença, se elas vão morrer e tal. Que é na região do porto de Beirute que explodiu uns anos atrás, todo mundo lembra. Né? E muitos dali vão entrar em contato com os árabes, né? Óbvio, em Beirute, certo? E muitos árabes já haviam começado um processo de vinda para a América. E quando eu falo América, eu digo o continente como um todo. E os armênios passam a colocar isso no seu repertório. Então América. Os árabes estão indo. Mas o árabe falou que foi e se deu bem, tem
parente lá com uma loja na 25 de março, aqui é 25 de março, ali perto de Boston, né? E a galera vem parar aqui, tá ligado? Assim, meio querendo ir pra América, United States, né? Sim. E aí meio que muitas vezes ludibriada, né, enganada por agentes de viagem. Não, vai pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo, depois você vai a pé pra Boston, é pertinho, dá pra ir a pé e tal. Não, isso não é piada, nem exagero meu, tá? Isso acontecia. E teve gente que queria ir para Buenos Aires. A Argentina tem uma grande diáspora armênia, né? O Heitor pode falar melhor disso. E desceu em Santos achando que tinha chegado em Buenos Aires. Sim, popular. Tem alguns casos assim, tipo, chega, porque a viagem era tão longa, né? Porque assim, depois de todo esse tempo a gente deve ter chegado, né? Então acho que é aqui. Dá um mês pra chegar no Brasil, né? E assim, muita gente passa mal, tem gente que morre no navio, tem gente que encontra outras pessoas no navio e acaba casando ou tendo algum tipo de relação ali. Vou casar minha filha com seu filho, né? Mas eu tô indo pra Buenos Aires. Não, mas eu tô indo pra Santos. Não, então vamos ficar em Santos mesmo e tal, já que a gente bolou esse casamento, você tá me dizendo que seu irmão tem uma loja e tal. Isso é uma realidade pros armênios, pros gregos, pros árabes, pros judeus, para vários povos que vêm do Oriente Médio pra América, né? E Buenos Aires era o último destino que o navio fazia, muitas vezes era Rio, Santos, Montevidéu, Buenos Aires, né? Era o último, e também porque Buenos Aires, né, a Argentina nesse momento é que tem a melhor fama, por assim dizer, né? A nação mais desenvolvida da América do Sul, e muitos tinham esse destino. É por isso que a comunidade de Buenos Aires é muito maior do que a de São Paulo. O homem mais rico da Argentina é de origem armênia. O Eduardo Eurnequian. O senhor aeroporto. Ele tem aeroportos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive da Armênia, né? Inclusive o de Desberot. Ele que é um dos grandes padrinhos do Javier Milei. Javier Milei, isso. E muitos armênios também vão ficar no porto de Marsella, por isso que a França é dos países da Europa que tem uma grande comunidade armênia também. E aí, de novo, né, esses caras querem ir para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, na década de 20, vai colocar uma cota de imigração para povos asiáticos, mirando sobretudo os chineses. Lembrando que tinha muito chinês nessa época em São Francisco, né? Só que os armênios acabam entrando como asiáticos, eles não podem entrar nos Estados Unidos. Então muitos vêm para cá, a partir daqui, com documentos brasileiros, ou argentinos, ou mexicanos, ou cubanos, tinha muitos armênios em Cuba, entrar nos Estados Unidos como latinos, não como asiáticos. Então a América do Sul e a América Central, a América Latina como um todo, acaba sendo esse movimento de vamos esperar para quando a gente puder emigrar para a América. Então por isso que tem tanto armênio na região de Boston, inclusive tem muitos casamentos de armênios com brasileiros na região de Boston, é curioso isso, né? Na região de Watertown, região na periferia de Boston, e um pouquinho depois, mas também nessa década de 20 e 30, na região de Los Angeles, né? Los Angeles, Fresno, Pasadena, Glendale, né? Inclusive o Sistema Vadal, inclusive a família Kardashian que eu comentei. Só estamos aqui por causa do Sistema Vadal, inclusive a dedicatória do livro é pro Sérgio Tanquinho. Não, é pro Vilela, a dedicatória é pro Vilela. Do livro. A epígrafe, É mesmo? Eu tô com a camiseta da banda, né? A minha história com esse tema começou por causa deles. Opa! Nenhum de nós dois tem ancestralidade armênia. Sim, disclaimer, né? Disclaimer. Embora às vezes dizem que a gente parece. Mas fizeram já o teste lá pra ver se... Cara, o meu deu quase metade franco-germânico, porque evidentemente eu tenho, né? Sério. A gente pode falar isso aqui, que os franceses e os alemães são o mesmo povo? Só não... Essa briga é sua. Os povos germânicos, tá ligado? Não tem, o teste de DNA não sabe quem tá do lado de cá do reno ou não, né? Assim, é uma coisa que, né, é o mesmo... Pro teste genético é o mesmo povo, DNA é o mesmo, né? Esse é o ponto. Mas enfim, eu tenho uma... Fala do Sistema Vadal. Os caras são de ascendência armênia, né? Quer dizer, o Sérgio Tanquiano, que é vocalista, e o John Domayan, que é baterista, eles nasceram e cresceram em Beirute, no bairro armênio de Beirute, né? Que é Mar Mihail, aquela região ali mais também boêmia, de Beirute e tal. E fugiram para os Estados Unidos da Guerra Civil do Líbano, nos anos 70. Então eles fogem crianças pros Estados Unidos. E lá estava a família do Daron Malakian, que é o guitarrista do Sistema Vadal, cuja mãe é armênia do Iraque e o pai é armênio do Irã. Então, essa loucura da diáspora. Isso é o genocídio que causa, né? Você tinha as pessoas que são de um lugar, de repente elas se espalham pelo mundo inteiro. Qualquer pessoa que esteja nos assistindo de família judaica vai ter uma experiência similar para contar, né? E o Shavot Odadjian, ele é um armênio da Armênia, de fato, da Armênia Soviética, né? E os quatro vão se estudar juntos ali, né? Crescer dentro da comunidade armênia de Los Angeles, e eventualmente vão se encontrar e formar essa banda, cujo primeiro nome era Soil, né, solo, porque tinha uma pegada armênia muito forte, com músicas em armênio e tal. Depois cria-se o Sistema Vadal, né, a banda tem uma mudança de formação e cria-se o Sistema Vadal, e as músicas deles têm referências ao genocídio armênio, tem referências à música armênia, à cultura armênia, uns easter eggs assim, que você vai pegando com o tempo. E foi assim que o Heitor, de 14 anos de idade, teve contato com esse tema pela primeira vez, né, e acabou virando uma paixão de vida, assim, de pesquisa, de vida.
Então o Felipe brincou, mas tem razão, assim, eu só tô nesse mundo por causa do César Malvadão. Aí ele foi fazer o TCC dele sobre a Armênia, foi fazer doutorado na Armênia, casou com uma armênia. Nesse processo todo a gente se conheceu, porque eu fui fazer um podcast sobre genocídio armênio. E aí eu comecei a estudar mais o assunto, então tudo começou no Sexta-feira. Você vê, né? Aqui estamos. Mas uma vez o Felipe mandou uma mensagem pra mim, acho que foi em 2016, comecinho do ano, assim, eu tenho um blog, xadrez verbal, tá tendo uma treta aí em Nagorno-Karabakh, em Artsakh, que é uma outra disputa com o Azerbaijão, a gente pode conversar sobre isso também. Você não quer aqui falar com a gente tal coisa? Eu tava lascado no doutorado, eu falei, porra, acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Aí depois que a gente conversou no final do ano, né, naquele especial armênio, já quase 10 anos já de amizade. Né? De números, 1,5 milhão de armênios? Hoje a gente trabalha com a seguinte cifra, são 1,5 milhão de cristãos mortos no Império Otomano. Por que cristãos? 1 milhão de armênios, aí nós temos os gregos, otomanos e os assírios. Não confio com os sírios, os assírios, que é justamente aquele povo do norte da Mesopotâmia que eu falei mais cedo, que é uma minoria cristã muito importante também do Império Otomano, que hoje estão espalhados aí pelo Iraque, pela Síria, e uma grande parte em Chicago também, não sei exatamente porquê. Mas são 1,5 milhão de cristãos mortos no Império Otomano. A maior parte armênios. Como o Felipe falou do Holocausto, a maior parte são judeus. Mas também temos Testemunhas de Jeová, ciganos, pessoas homossexuais, e tem outras minorias que também sofrem o processo de genocídio. Então, como o Felipe disse também, né, e o genocídio não passa CPF na nota, né, então assim, você não tem uma contabilidade... Exato. Não tem, então são cálculos estimados com base nos censos que nós tínhamos no final do século XIX e com base no que nós vamos ter a partir da 1930, 1940, que é na Turquia. Né? Então, mais ou menos 1,5 milhão de cristãos mortos, 1 milhão de armênios, que dá mais ou menos 75% da população armênia do Império Otomano. E uma galera sobrevive, foge e constitui a diáspora que eu comentei mais cedo. E aí é onde nós vamos ter, como o mencionou, as bases da atual República da Turquia. Porque a atual República da Turquia ela vai ser, então, passar a ser um Estado... Vou colocar a Turquia atual, Léo, no mapa. Etnicamente homogêneo, né? Ou seja, as outras populações foram ou expulsas ou mortas, e a economia agora desse novo Estado vai ser a partir das propriedades dessas minorias que foram mortas, confiscadas. Tem um exemplo que é o seguinte, eu quero dar 2 exemplos aqui. Essa é a Armênia. Essa é a Armênia de hoje, Pega a Turquia atual, que é o vizinho, a gente está vendo um pedacinho da... Lembrando que as fronteiras são fechadas, né? Você não consegue atravessar a Turquia para a Armênia. Não. E em solidariedade ao Azerbaijão. A Armênia está em guerra com o Azerbaijão, que é o país vizinho, que também é um país turco. Então, quando teve essa guerra no começo dos anos 90, a Turquia fechou as suas fronteiras. Então, a Armênia tem 4 fronteiras, 2 são fechadas. A do sul é com o Irã, que é um bom vizinho, mas não é um bom vizinho para ninguém. E ao norte com a Geórgia. Então, é um país... A maior parte das importações da Armênia entram pelo Irã. O café brasileiro na Armênia, por exemplo, entra pelo Irã. Mas a economia da Turquia tem a maior base aérea dos Estados Unidos na Turquia, com as armas nucleares da Turquia, era uma propriedade de uma família armênia. Uma família muito influente que fugiu para os Estados Unidos. E eles têm as certidões, as escrituras. Já teve um problema judiciário que aparentemente foi resolvido por pressão do governo dos Estados Unidos. E aí tem uma outra coisa que é o seguinte, isso que o Heitor mencionou, as pessoas foram expulsas, mas elas deixaram para trás as suas casas, seus comércios, né? O que foi feito disso? As igrejas, por exemplo, muitas delas foram demolidas e usaram as pedras para construir outras coisas. E as casas e os comércios foram ocupados. Então nós temos um amigo nosso, o Nuray, um abraço para ele, que a casa da família dele hoje virou um hotel, né? Como se fosse uma pousada. Mas era a casa da família dele. E hoje é um empreendimento comercial, dá lucro e tal, uma propriedade que foi roubada. Nunca teve um ressarcimento, nunca teve uma indenização. E é esse o principal motivo que a República da Turquia rejeita qualquer acusação de genocídio. Você vai ter que pagar, né? Porque senão implica numa indenização. E quando se fala da Alemanha, não, porque a Alemanha, os crimes nazistas, isso, aquilo, a Alemanha foi responsabilizada. Alemães pegaram cadeia ou foram executados por isso. A Alemanha pagou indenizações
para os países que ela ocupou, para Israel. A Alemanha paga indenizações para Israel até hoje, inclusive, pelos trabalhos forçados, né? Não pelas vidas, porque a vida não tem preço, né? Mas a indenização pelos trabalhos forçados. A Alemanha foi responsabilizada pelos genocídios que ela cometeu. A gente pode até discutir se deveria ter sido mais ou menos, mas ela foi. A Turquia não. A Turquia, você tem um negacionismo absolutamente completo do genocídio armênio. Quando teve uns anos atrás um político francês falando dessa responsabilização, ele foi literalmente caçado na rua por gangues de turcos, de descendentes turcos. Que é um escritor Nobel de literatura, um escritor turco, e uma vez ele se manifestou sobre a população armênia da Turquia e tal, e ele foi indiciado no Código Penal Turco, artigo 301, que diz que você não pode ofender a turquicidade, que é um troço bizarro, porque o que é turquicidade? É qualquer coisa, entendeu? Então ele falou dos armênios da Turquia, e aí ele falou na Alemanha, deu uma entrevista, assim, não era nem algo que ele foi num comício, sabe, insultar as massas, insultar não, inflar. Podem ser condenados. Nós não somos cidadãos turcos, né? Mas é o que a gente estava falando mais cedo. Não arriscaríamos. Eu já fui para a Turquia, em 2011. A gente tá falando de uma notícia recente de um jornalista sueco que foi preso na Turquia por acusações fajutas. E, por exemplo, recentemente uma rádio na Turquia recebeu um convidado, que era um convidado estrangeiro também, que falou em genocídio armênio. A rádio perdeu a licença. É um aparato de censura completo ligado a isso. Por quê? Porque milhões de pessoas são descendentes, milhões de vítimas, indenizações, a economia foi muito baseada nisso, né? Durante muito tempo a Turquia foi governada ali por uma casta militar, né? Então tem muito ligado a essa coisa de usar a guerra como justificativa, não, foi feito colateral da guerra. O que acontece também em relação a isso é que o exército otomano era um exército incompetente, atrasado, mal equipado, e que aí usaram as minorias de bode expiatório das derrotas militares deles. Né? Os otomanos passaram um século de derrotas militares. Sim. Desde o início do século XIX, perderam 4 guerras para a Rússia, perderam guerra para os gregos, perderam a primeira guerra dos Balcãs. Então, usar as minorias as minorias servirem de bode expiatório era uma ferramenta de saída também dos próprios militares turcos. 3 meses antes do 24 de abril, né, dessa data, o Ismail Enver Pasha, que era o ministro da guerra e o grande líder carismático dos jovens turcos, que era o nome do grupo político, ele tenta invadir o Império Russo pelo Cáucaso. E ele perde na Batalha de Sarikamish, só que ele tenta fazer isso em dezembro. Dezembro no Cáucaso, menos 30, é gostosinho. Então, assim, é mais um grande general da história que tentou invadir a Rússia no inverno, sabe? E essa foi uma derrota, além de vergonhosa, uma derrota numericamente importante para o Império Otomano. Foram mais ou menos 40 mil homens mortos nessa campanha do Cáucaso, né? Em Sarikamish. E é justamente essa batalha que os turcos colocam na conta dos armênios. Ah, não, mas tinham armênios combatendo do lado dos russos. Então, os nossos armênios aqui venderam nossas informações para os russos. Não é porque os caras foram incompetentes que quiseram subir a montanha do Cáucaso em dezembro. Né? Porque os armênios traíram. E aí é muito a retórica que a gente vai ver depois no nazismo, que é o seguinte: mas peraí, como é que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, sendo que nós tínhamos tropas mobilizadas, sendo que a Alemanha estava dentro da França, sendo que ninguém invadiu a Alemanha, ninguém invadiu Berlim? Obviamente foram os judeus franceses que venderam as informações para os judeus alemães. Quer dizer, ao contrário, os judeus alemães venderam as informações para os judeus franceses que deram para o governo francês. Então essa coisa da minoria como bode expiatório parece ser uma explicação fácil para a história, mas na verdade é uma explicação fácil para mobilizar a massa, né? Como a maior associação de proteção veicular do Brasil. Ligue 4007-2381. A PVS Brasil. Nossa marca é a sua proteção. Central 98.1. E a gente fica por aqui, ponto final. Tesouros e Etmiadzin. Os armênios têm uma igreja
Sim, que a Fernanda falou que o Francisco me deu. Hoje eu tô revoada, né? Boa pesquisa aí pra você. Própria, né, a igreja Mesmo, eu tinha até esquecido que a Fernanda falou que o Francisco me deu. Hoje eu tô revoada, né? Boa Católica Armênia, ela é uma igreja, a gente chamaria de ortodoxa, mas não é exatamente ortodoxa, né? A Armênia é o primeiro país. Assim que dar uma melhorada aqui, Leandro, eu vou, tá bom? Mas eu vou, viu? Vou deixar de novo. Nem que eu espero menino chegar da escola e vou, ficar de noite, mas é porque eu não posso trocar o dia hoje de jeito nenhum, tá bom? Dá um tempo. Cristão no mundo, o primeiro país oficialmente cristão no mundo. É. Então eles têm seu próprio patriarcado, sua própria sede, seu próprio papa, por assim dizer, né? E esse livro é uma coleção comemorativa dos 1.700 anos do cristianismo na Armênia, né? Foi em 2003 publicado esse livro, que é uma... então, mas o Felipe também está com ciúme. Por exemplo, o chamado na época, né, Sultão de Sangue, né, que fazia várias... ele basicamente usava milícias curdas para ter também uma possibilidade de negação, né, contra essas minorias cristãs também, né, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, essas políticas contra os armênios, elas já existiam. E aí tem uma outra coisa que queria... Como que essas minorias vão ser sempre usadas em momentos de crise para nossas informações para o Ru. Então, usar as minorias como as minorias servirem de bode expiatório era uma ferramenta de saída também dos próprios militares turcos. 3 meses antes, né, provocar o Heitor a explicar, mas assim, as minorias cristãs também, né, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, essas políticas contra os armênios, elas já existiam. E aí tem uma outra coisa que queria, né, provocar o Heitor a explicar, mas assim, é importante a gente também às vezes evitar um estereótipo de uma vítima perfeita e uma vítima passiva, né? Nós também tivemos movimentos de resistência armênios, né, como a Operação Nêmesis, que foi o que o Heitor mencionou, nessa essa busca de assassinar os responsáveis pelo genocídio. O que o Mossad israelense fez depois de Munique 72, os armênios já tinham feito, né, de vamos pegar os caras por nossa própria conta. E também nós tivemos movimentos guerrilheiros, inclusive formados por mulheres, né? Porque os homens, é isso, né? Os homens foram retirados das vilas. Então nós tivemos mulheres, inclusive, pegando em armas para tentar defender essas vilas. Nós tivemos pessoas que foram mortas, não de forma passiva, mas tentando resistir a esse genocídio, a essa expulsão. Também é importante mencionar isso, eu acho interessante. É o que o Felipe está dizendo. A gente tem no final do século XIX, começo do século XX, uma situação muito ruim para os armênios. Eles vinham sofrendo vários assédios de grupos curdos. Os curdos, eles têm uma lógica meio seminômade. Eles têm uma região que eles ocupam, mas eles não têm cidades, sabe? Eles não ocupam assim, massas urbanas. Então eles, meio que nessa época do Império Otomano, os curdos também são negligenciados pelo governo turco, só que eles são muçulmanos, né? E eles têm uma lógica de ficar, muitas vezes, vendendo segurança contra si mesmo. Então, ao invés de ele atacar uma vila armênia, ele fala, olha, se você pagar pra gente tal coisa, a gente não ataca vocês. Senão a gente ataca. Né? Então, muitos curdos abusavam de populações armênias, cobrando impostos, roubando gado, roubando mulheres. Enfim, uma situação bem difícil da população, dessa convivência curdo-armênia no final do século XIX, começo do século XX. E muitos armênios perceberam que não adiantava reclamar com o governo otomano, porque tinham várias petições, esses documentos existem. Petições, olha, os curdos estão abusando, os curdos estão nos saqueando, estão nos roubando. Né? Então os armênios formaram grupos paramilitares para poder cuidar da sua própria segurança. Né? E muitos desses grupos foram usados pelos turcos depois como desculpa para o genocídio, porque quando vem esses pedidos de alistamento de homens e depois de deportação das mulheres, aquela coisa que eu expliquei mais cedo, é óbvio que isso na primeira, na segunda, na 10ª, na 20ª cidade, isso pega as pessoas de surpresa, mas isso vai durando um tempo, né? E as outras cidades mais para frente já tem notícia do que aconteceu, então eles começam a se armar, a se equipar, e quando os turcos chegam, eles vão defender as suas cidades e vilas à bala, né? É a história da cidade de Van, por exemplo, a história que tem no filme A Promessa, no final, que é a história de Musadar, que é um lugar onde os armênios resistem ao genocídio também, né? E aí os turcos falam, tá vendo como é que eles são terroristas? Eles estão nos matando, olha lá, não sei o que, e usam
né? Inverte o que é causa, o que é consequência, o que é muito comum também em negacionismo, né, durante a história. Mas os armênios têm sim, né, essas forças que eles vão se organizando, algumas forças de mulheres, como o Felipe falou, para poder lutar contra esses assédios que eles vão vendo ao longo da história. E a Operação Nêmesis, que o Felipe comentou, que eu já havia falado mais cedo também sem nomeá-la, ela é interessante porque quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas, portanto França, Inglaterra, sobretudo França e Inglaterra, mas também Estados Unidos, também Itália, elas ocupam Istambul. E elas forçam, elas promovem, melhor dizendo, um julgamento das autoridades otomanas. E essas autoridades são condenadas por crimes contra a humanidade. É pela primeira vez que aparece esse conceito de crime contra a humanidade dentro do ambiente jurídico. Não tinha a palavra genocídio, como eu comentei. E 18 pessoas são condenadas à morte em absentia. Absentia é quando a pessoa não está no tribunal, então ela é condenada à morte, mas ela não pode ser executada porque ela fugiu. Inclusive o Mehmet Talat Pasha, que é o ministro do interior do Império Otomano, que é o principal arquiteto do genocídio armênio. Então, o que um grupo de armênios faz, esse grupo faz parte de um partido político armênio, é falar o seguinte: já que o cara fugiu, então beleza, então a gente vai atrás dele. A gente vai executar a pena. Não é que a gente está sendo, a gente não é assassino, a gente não está matando ninguém. Os caras foram condenados por um tribunal, só que eles fugiram, a gente vai executar. Então aí começa o processo de assassinato de várias autoridades otomanas responsáveis pelo genocídio armênio. Que também é muito comum a gente ver na retórica negacionista turca atual de falar, olha lá, os armênios terroristas mataram não sei o quê, E inclusive hoje, tanto no Azerbaijão quanto na Turquia, tem ruas, praças, monumentos a esses turcos que foram mortos pelos armênios. Então é um negócio muito insano, assim, você imagina, em algum lugar ter uma estátua do Hitler, sabe, ou do Goebbels, ou de Mengele, ou um nome de rua. Se bem que aqui em São Paulo tinha a rua Adolf Hitler, né, nos anos 30. É a rua, hoje é a Gil Eanes, ali no Brooklyn, que ali era a comunidade alemã, né? E aí no meio dos anos 30 trocaram o nome da rua para o nome atual. Mas tinha, porque ali era o bairro alemão da cidade, né? Mas enfim, imagina isso no mundo de hoje, né? Você tem uma estátua, uma rua que homenageia esses genocidas, né? Conseguiram matar muito desses